Salve, salve galerinha! Beleza? Saudações a vocês depois desse longo período de férias, que na verdade nem é tão longo assim, porque ele acaba mais rápido do que gostaríamos. Então, estou eu aqui e também, vem cá, meu cão Oriente, pra gente tratar de um assunto bastante atual, discutir alguns assuntos pertinentes. Uma videoaula em especial para os meus alunos do terceiro ano de ensino médio, mas se pá também usarei com outras turmas para a gente poder discutir algumas coisas em sala de aula que são coisas pertinentes, que são coisas urgentes. No último dia 27 de julho, o Papa Francisco, a caminho da Jornada Mundial da Juventude, disse o seguinte: vamos reconhecer isto. O mundo está em guerra em partes e pedaços. O mundo está em guerra porque perdeu a paz. E essa é uma colocação devido aos últimos ataques terroristas no mundo ocidental. Isso sem contar uma outra parte do mundo aí que vive sofrendo ataque terrorista e nem sempre isso ganha o nosso destaque nem a nossa comoção. Mas é claro que estamos vivendo sim num estado permanente de guerra. Entre as causas desse permanente ataque, nós vamos encontrar a questão do terrorismo, a questão da xenofobia, a redefinição de fronteiras e uma globalização que talvez a gente possa refletir, será que ela deu certo? Será que ela funcionou? Onde que ela falhou? E do outro lado também nós temos um ataque permanente à democracia. E sobre isso, o ex-presidente do Uruguai, atual senador, o Mujica, disse o seguinte: a democracia é uma luta permanente, não é o conformismo, é o nosso papel de luta por um mundo melhor, é o que vale. Só que nós estamos o tempo todo também, não o tempo todo, mas recentemente, a democracia ela vem sofrendo ataques, parece que de todos os lados, principalmente com uma grande onda de conservadorismo, que acaba indo contra a um estado verdadeiro de democracia. E o Mujica diz o seguinte, que a questão da falta de democracia vai muito também por conta das imensas desigualdades que nós temos no mundo. Nós vivemos ainda num mundo extremamente desigual e além da questão da desigualdade, a grande concentração de renda também faz com que a democracia esteja em estado permanente de ameaça. E aí, a gente tem que parar para pensar, que a gente está olhando sobre essas questões em relação ao mundo ocidental. Mas um dado estatístico aí do meio do mês de julho diz o seguinte: 31 ataques terroristas aconteceram em 2016. Desses 31 ataques, 3 foram no Ocidente. Então, é preciso sim a gente parar para pensar como o mundo vai lidar com o terrorismo, mas também como o mundo vai lidar com algo que é tão extremista quanto esse terrorismo e que também causa violência, também não colabora com a quebra da desigualdade, que é o aumento do discurso terrorista. Ou melhor, o aumento... Velho, você tá me desconcentrando, mano, na moral. O aumento do discurso conservador, com figuras como Donald Trump nos Estados Unidos e também o Le Pen na França, que também vem com um discurso conservador. O problema do discurso conservador vai ser sempre quando ele esbarra na questão do ódio, que acaba sendo presente nessa bagunça que está o mundo, que parece que realmente está de pernas pro ar e pouca gente está notando. Bom, e para poder falar, discutir um pouco essas questões, para que isso não fique só do ponto de vista meu, do ponto de vista histórico, essa videoaula eu vou contar com a presença de uma super linda, gata, loira, professora de geografia para tratar dessas questões. Não vai ser só a participação do meu cão, mas também a participação especial para a gente discutir algumas questões da professora Fabienne de Almeida, que também é minha querida esposa, mãe do meu filho, que faz muito tempo que a gente não consegue fazer essa videoaula. Ela vai dar uma pausa na licença maternidade para poder discutir algumas dessas discussões. Beleza? Vamos parar para discutir um pouquinho o mundo atual então.
Beleza? Seguinte, nós temos aqui algumas perguntas para serem respondidas sobre esse tema, o mundo em conflito. Então, estou eu aqui, a Fabi está aqui do meu lado e nós estamos tentando uma experiência nova porque o nosso filho está aqui embaixo, então qualquer manifestação de interação nós não estamos falando com nada. O nosso filho peludo Oriente também está por aí e vamos ver no que vai dar. E aí assim, tudo bom, Fabienne? Tudo bem. Olha que animação, gente. É isso aí, que isso que importa. Ela tá de licença, não sabe o que é dar aula, também tô de férias, não sei o que é dar aula. E o nosso filho tá dando risada, coisa mais linda. Bom, primeira pergunta sobre o mundo em conflito. E ela vai responder a primeira. Em algum ponto, a globalização não cumpriu o seu papel? Bom, do ponto de vista econômico, eu acho que muitas coisas têm que ser revistas. Revista principalmente depois da saída do Reino Unido da União Europeia, certo? É surpreendente a saída do Reino Unido da União Europeia e do ponto de vista de sermos uma aldeia global, eu acho que a globalização falhou sim. Essa falta de tolerância com o diferente, né, você não aceitar o outro, que a gente tem visto tanto nos últimos tempos, é um fracasso da globalização. Segunda pergunta. O nacionalismo é uma permanente maldição ou um anacronismo na globalização? Bom, o nacionalismo, né, é uma grande conquista aí, principalmente uma conquista consolidada a partir do século XIX. Então eu creio que assim, do ponto de vista da globalização, o nacionalismo ele parece que ele não se encaixa, embora ele sempre esteja presente. Se a gente olhar o século XX, as guerras mundiais elas foram, né, elas aconteceram por conta desse nacionalismo que chegou ao seu extremo. Então assim, acho que do ponto de vista da globalização, o nacionalismo ele parece que ele não cabe plenamente, porque a ideia não é cada um olhar somente para si, para o seu país, para o seu grupo. O nacionalismo, ele talvez ele seja contraditório com a globalização no aspecto de que ele vai um pouco contra a corrente da chamada autodeterminação dos povos. Seria isso? Seria isso? Seria? Ela está prestando atenção no filho, na coisa mais linda do mundo. Oh, meu Deus. Vamos lá para a terceira pergunta. A falta de superação do choque cultural explica em parte a saída do Reino Unido da União Europeia? As pesquisas feitas, né, nas semanas que se sucederam ao referendo, Foi referendo. ao referendo, apontam que sim, né, uma camada mais conservadora do Reino Unido que votou pela saída da União Europeia, mesmo as pesquisas demonstrando que economicamente seria, aliás, não seria nem um pouco vantajoso para a saída da União Europeia, para a saída do Reino Unido da União Europeia, e mesmo assim essa camada mais conservadora da população, em grande parte a população mais velha, votaram pela saída para evitar um pouco a entrada do imigrante, né, não ter o passaporte da União Europeia e mesmo a economia apontando que o euro, o Reino Unido nunca adotou o euro, né? Mesmo as pesquisas apontando que a Libra seria desvalorizada, com relação ao turismo também teria muita coisa a perder. Essa camada conservadora, para evitar a grande entrada, o grande número de imigrantes que estavam entrando no Reino Unido, preferiu votar pela saída. Terceira pergunta. É terceira? É a terceira. Não? É a quarta. É a quarta. O nacionalismo explica a onda conservadora na Europa e em outros lugares? Eu acredito que em parte sim, né? Porque o nacionalismo ele fecha, né? Ele não abre, ele vai na contramão da globalização, né? Nós temos um elemento muito forte em vários lugares do mundo, que é essa questão dessa onda conservadora, ou seja, os países eles se voltam para suas próprias questões, para os seus próprios problemas,
Quando a gente fala desse nacionalismo, né, acho que entra em conjunto a ele a questão da xenofobia, né, que a gente já, em outros vídeos nossos, a gente já discutiu essa questão da xenofobia, muito presente na história toda da Europa, e que com a grande onda migratória, com a questão síria, esse elemento, né, que é a xenofobia, se torna ainda maior, embora seja um elemento constante. Em outras partes do mundo também, se a gente olhar para os Estados Unidos, a questão xenofóbica ela também está presente, mas não só em relação ao imigrante, mas acho que é uma onda conservadora, né, de alguns princípios que vão além do nacionalismo. Né? O conservadorismo ele vai num grupo, por exemplo, uma elite mais velha, que não aceita a ascensão de outros grupos. Então acho que as duas coisas elas acabam caminhando assim muito em conjunto. Então o nacionalismo, de certa forma, ele não explica totalmente, mas em parte um pouco dessa questão do conservadorismo. Embora tenham outras questões que, obviamente, em sala de aula a gente vai discutir com outros textos também. Quinta pergunta para nós dois. Eu não vi que eu tinha essa pergunta. Ah, não viu? Mas tinha. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo agora, hein? Em muitos lugares do Ocidente, a desigualdade social diminuiu. No entanto, a falta de aceitação das classes emergentes ou dos imigrantes impede que a democracia se realize plenamente? Assim, a questão das desigualdades em vários lugares aqui do mundo ocidental, ela vem diminuindo. Só que em que ponto que esse aumento, né, da diminuição da desigualdade faz com que nós tenhamos problemas? Porque nós vamos ter grupos sociais, se a gente olhar para o Brasil, se a gente olhar para a Europa e outros lugares, que começam a invadir espaços que não faziam parte, eles não faziam parte desses espaços. Então assim, você tem uma diminuição da desigualdade na Europa em que você cria um novo cidadão, mas é um cidadão de segunda classe. Se você olha para o Brasil, nós temos um grupo social que ascendeu nas últimas décadas. Só que não é um grupo que ascendeu, cresceu e ficou recluso no seu gueto. Eles se espalharam. Então, quer dizer, que acaba sendo também um fenômeno talvez da própria globalização, né? A interação dos espaços, a ocupação de novos espaços, seja de grupos sociais que ascenderam ou de grupos que migraram e que estão aí se espalhando pelo mundo. O que você tem a dizer? Mas disso tudo que você falou, a gente volta a falar do choque cultural. Sim, eu acho que na raiz de todos os problemas, ou de parte dos problemas, quando a gente não está falando só de poder econômico ou de poder político, acho que em parte dos problemas que nós vivemos aqui no Brasil, ou dos problemas que nós vamos viver na Europa, a questão do choque cultural é uma presença constante. Daí vem aquela primeira pergunta, né? Se a globalização ela falhou em algum aspecto? Que eu vejo é nesse sentido, quer dizer, a gente tem uma mundialização, mas não uma globalização plena. A gente fala de aldeia global, mas a gente não pode falar de uma aldeia global em que as culturas elas são bem aceitas, né? O diferente não é bem aceito. Então é nesse sentido. Nesse sentido, a aldeia global passa a ser um mito, né? Eu juro. Você vai desenvolver essa ideia? Não, mas disserte mais sobre isso do ponto de vista geográfico para a gente poder encerrar o vídeo, antes que o nosso filho queira se alimentar. Do jeito que você falou, então a aldeia global passa a ser um mito, né? Porque não só na Europa a gente vê não só na Europa nós vemos esse choque de cultura, como aqui no Brasil nos últimos anos também, né? As últimas eleições demonstraram muito esse choque cultural, né? Dessa nova classe social que ascendeu nesses últimos anos e que não foi aceita por uma parcela da população. Então, esse é o mito da aldeia global. É nesse ponto que a globalização falhou, de tornar a cultura mundial, mas ao mesmo tempo o diferente não é aceito, né? E aí vem o conservadorismo, ou seja, aquilo que foge do padrão estético, que estético inclusive não serve, né? Então, ou seja, o que é padrão, o que é principalmente da elite,
e em especial de uma elite branca, né? Então, quer dizer, o que é padrão, né? O que vem da elite, ok, o que não vem, aí se torna um grande problema, e aí é onde a gente tem as grandes falhas, né? A gente tem aproximações culturais, mas não necessariamente aproximação cultural quer dizer aceitação cultural. Sim. E isso é um problema que vem se arrastando por toda a história. Pode falar. E que não vai acabar, no caso da Europa, né? Não é um problema que tem uma previsão para acabar. Muito pelo contrário, com a grande entrada dos imigrantes no território europeu, fica uma dúvida para o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Né? Porque agora nós estamos vendo a entrada e como está sendo difícil. Tanto a aceitação desses imigrantes por parte dos europeus, como eles também fazerem parte da economia, se integrar na cultura, aprender a língua, né? Os costumes diferentes e a questão econômica também nos próximos 20 anos da Europa. A Europa está passando por uma crise econômica que começa em 2007, 2008, né? E alguns países estão falidos, né? E como que vai ser isso nos próximos 20 anos? Essa eu acho que é uma grande dúvida do ponto de vista econômico e geográfico. É uma grande questão agora. É uma grande questão também do ponto de vista histórico, né, os rumos que isso vai acabar tomando. Nós estamos em grandes conflitos, não só do ponto de vista das guerras, mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de aceitação do outro. Ou seja, eu volto a bater na tecla, né, o nosso choque cultural vai continuar existindo, e enquanto ele existir, nós estaremos sim em um mundo em conflito. Essas são só algumas questões que em sala de aulas elas vão ser melhor desenvolvidas. Na verdade, isso aqui é só o ponto de partida para a gente poder discutir melhor, né? A ideia era não nos alongarmos demais, mas acho que deu para lançar, na verdade, uma salada de ideias, não é verdade? Sim. Então é isso daí. Pode se despedir. Eu preciso de uma adaptação ainda, né? Adaptação para quê? Pra falar de conteúdo, essas coisas, tô meio sequelada. Tá desacostumada, né, meu Deus do céu? É só essa criança aqui na nossa vida. Mas é isso daí. Mas despedir você pode, tipo, dar tchau. Tchau. Tchau, meu Deus do céu, é assim que é, né? Então é isso daí, espero que algumas ideias apareçam aí na sua cabeça, que a gente possa discutir mais sobre isso. E é isso daí. Até a próxima, força sempre e valeu!